quero dedicar essas previsões dessa semana para os virginianos e para os taurinos. É uma semana nova na lunação, na fase da lunação leonina, que vai se tornar crescente no meio da semana, quinta-feira, mas o que dita um pouco o movimento energético dessa semana são exatamente esses dois signos. De um lado, nós temos o signo de Virgem, que hospeda e conscientizado pelo planeta Marte, que está aí já há um tempo, e ao mesmo tempo o Mercúrio se aproxima do planeta Marte e começa também essa semana a sua retrogradação. Isso já dá uma energia intensa e então para nós interessante para aproveitar do signo virginiano. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos aquela dupla, né, que está aí já há um bom tempo, que é Marte, que é Júpiter e Urano. Esses dois também estão aí dialogando e de vez em quando, dependendo dos ângulos que se criam com os outros planetas, eles são chamados a dizer a oferecer a própria contribuição energética nesse movimento total, né, do sistema solar. Como aproveitar? Porque sempre essa é a pergunta de base. Como podemos aproveitar do movimento dos astros, se usamos a astrologia como ferramenta? Uma maneira para aproveitar essa semana se colocar uma indagação bem interessante, que é: o que você tem? Nós sempre buscamos quem eu sou, onde eu quero ir, qual é a minha identidade, qual é a minha essência. Mas essa pergunta, o que eu tenho, é uma pergunta um pouco dolorosa, seja em alguns princípios e crenças, ou seja porque a partir do que eu tenho, de repente eu não sei aproveitar. Então, essa pergunta, o que eu tenho, se liga a uma outra pergunta, o que eu faço com o que eu tenho? Melhor, eu colocaria uma outra pergunta antes do fazer, colocaria o que eu faço para cultivar o que eu tenho. Eu cultivo, entendam, eu cultivo porque eu quero os frutos, porque eu quero aproveitar ao máximo, então, o que eu tenho. Se eu tenho uma planta de jabuticaba, eu adubo, não porque por amor à planta também, mas porque eu quero as jabuticabas. Então, o que nós temos está aí para ser cultivado, para ser usado cada vez mais e cada vez melhor. Essas duas terras, quando elas são assim tão vibrantes, seja de um lado, né, para o Urano e Júpiter em Touro, e seja para o outro lado, para o Marte e um Mercúrio que começa a retrogradação, essa pergunta se faz importante para mim, e eu acredito que possa ser importante para você também. O que você tem? Então, como você cultiva o que você tem? Aqui, primeira coisa, podemos dizer, ser consciente do que eu tenho. E essa consciência do que eu tenho me leva, então, a cultivar cada vez mais. Então, maior é a consciência do que eu tenho, maior é o cultivo que eu faço para poder ter o maior uso. Então, aqui juntamos as três palavras: posse, o que eu tenho, cultivo e uso. Porque muitas vezes a gente faz mentorias, multiplica horas de coaching ou de terapia, porque nós somos conscientes que temos. É uma consciência não discriminada, consciência que eu tenho, mas eu não sei usar. Então, como potencializar a voz que eu tenho? Aí eu vou lá e faço uma mentoria sobre potencializar a minha voz para poder convencer respeito aos meus produtos, por exemplo.
Então, percebe? Existe uma dificuldade entre o ter, o cultivar e usar. É como se nós nos perdêssemos em um desses três. Tem uma crença, sobretudo para quem começa, né, o caminho de autoconhecimento, entra na famosa companhia esotérica, é como se tivesse um receio, sabe, de poder usar o que eu tenho. É como se fosse uma exploração. Tem vários conceitos aqui que a gente poderia falar, mas hoje eu quero dizer exatamente, quero te ajudar a desvendar esse enigma. O que realmente você tem? E como você entende que realmente você tem algo? Nós somos sempre acostumados a quantificar o que nós temos. Então, eu tenho tanto, né? Eu tenho tantas horas, eu tenho tanto dinheiro para investir, eu tenho tanto conhecimento, tenho tantos cursos. Então, a gente olha a quantidade. E outra coisa aqui, porque esse Urano, Júpiter que estão em Touro, e esse Mercúrio também que é retrograda em Virgem, nos leva em um outro lugar. O que você tem como algo exotérico, que então é visto e é usado como moeda de troca do lado de fora, por isso que nós chamamos exotérico. Mas o que você tem esotérico dentro de você? Porque essa é uma pergunta interessante também. E isso é muito do signo de Virgem, que vai para dentro, sabe? Vai aprofundando cada vez mais uma simples pergunta. Então, esotericamente, quer dizer, do lado de dentro de você, o que você tem? Bom, vocês podem dizer, eu tenho a minha carga emocional, que é uma posse que cultivada cria frutos incríveis, maravilhosos. Ah, não, eu tenho a minha psique, os meus pensamentos. Outro posse maravilhosa que cultivada te leva a potencializar o uso de tudo que você tem exotericamente. Então, essa palavra, esse verbo ter, nós precisamos aprender a despir das crenças e buscar realmente dentro de nós a qualidade de presenças energéticas que nós temos dentro de nós. Então, primeiro é a busca do que eu tenho dentro de mim. Depois é a busca do que eu tenho como moeda de troca para que eu possa me relacionar com o outro. Lembre que o relacionamento com o outro é fundamental para ser sadio, ter na mão uma moeda de troca. Quer dizer, eu tenho essas competências, eu tenho algo que é visível para mim e para o outro. Esse é o esotérico. O esotérico é só visível para mim. Então, quero te deixar aqui, em toda essa conversa, que mereceria muito mais tempo, mas quero te deixar, por esse início de Mercúrio retrógrado, exatamente essa pergunta. Você consegue se conectar com o que você tem no quantitativo ou no qualitativo? Porque se você vai nessa busca do que você tem no qualitativo, então entenda que a qualidade da posse é a diversificação. Então, mais você consegue diversificar a tua posse, e mais essa posse é potente para desencadear o cultivo e o uso lá na frente. Então, eu tenho uma carga emocional tamanha, mas isso não basta. Se eu quero entender a qualidade da minha carga emocional, eu preciso identificar em quantas emoções, sentimentos eu me diversifico.
Ah, eu tenho esse tipo de emoção, sentimento, tenho esse outro tipo de emoção, sentimento, tenho esse outro tipo de emoção, sentimento. Diversificar significa qualificar, sofisticar, eu gosto desse verbo, o que eu tenho. Assim vai nos pensamentos. O que você tem dos teus pensamentos? Que tipo de pensamento você tem? Quando nós temos uma mente rígida, nós temos 2 ou 3 pensamentos durante o dia. Mas quando nós devolvemos a nossa posse à qualidade, nós buscamos cada vez mais diversificar os nossos pensamentos. Então, mais diferenças você tem dentro de você a respeito à tua posse, mais você entende a importância do cultivo e, então, a prosperidade do uso. Essa é uma semana muito bacana para nós podermos ter um tempo. Sempre que tem um Mercúrio retrógrado, traz um tempo para você. Um tempo exatamente para isso. Se pense no que você tem e comece a se pensar na qualidade do que você tem. Introduza dentro da tua introspeção a curiosidade de se ver diferente em muitas facetas dentro de você. A diferenciação é o segredo da qualidade.